A paz do Senhor Jesus a você. Que bom estar com você de novo aqui e levar uma mensagem de Deus ao seu coração. Ezequiel capítulo 37. Nos seus primeiros versículos tem uma mensagem linda para todos nós. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, e me fez andar ao redor deles, e me disse: poderão reviver esses ossos? Eu disse: tu sabes. E ele então me disse: profetiza sobre os ossos, ouve a palavra do Senhor. Queridos, esses primeiros versículos nos falam alto e tem uma mensagem linda. Deus, em primeiro lugar, ele procura o homem. Deus procura o profeta porque os versículos vão mostrando várias atitudes de Deus. Ezequiel ali, ele está sendo conduzido. Ezequiel está sendo ensinado. Ezequiel está entendendo o que Deus quer que ele veja e ele obedece. Em primeiro lugar, o Senhor, a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre ele. É interessante a gente pensar que isso já está acontecendo com a gente. A mão do Senhor está sobre nós. Ele disse: eis que a minha mão não está encolhida. Não é isso? Os meus braços não estão encolhidos, mas as minhas mãos estão estendidas o quê? Para poder abençoar a sua vida. Não é isso? E ele depois, ele me pôs no meio de um vale, diz a Bíblia. Querido, para as coisas acontecerem na nossa vida, a gente não pode ficar de fora. A gente precisa estar no meio. Veja que até Jesus deu exemplo, ele estava lá no meio, entre os malfeitores. Daniel, ele estava no meio, ele estava na cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego, ou da melhor forma ainda, Ananias, Misael e Azarias, estavam na fornalha ardente. As coisas para acontecerem na nossa vida, a gente precisa se envolver. A gente precisa estar no meio. A gente precisa estar junto para a coisa acontecer. Tanto isso é que Jesus fala assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí eu estou no meio deles, porque ele gosta de estar no meio, ele gosta de estar envolvido. O Espírito Santo nos leva a ficar envolvidos. Nós não podemos ficar alheio ao que está acontecendo, só assistindo. Muitos estão assistindo o que está acontecendo, até nas suas próprias vidas. As coisas estão acontecendo, os problemas surgindo, e eles estão só acompanhando, sem tomar decisões, sem se envolver, sem estar no meio. É preciso estar no meio, porque no meio do vale você sabe o problema que está acontecendo. Quando você está no meio, você vê toda a dificuldade que está lá no centro. Então é preciso ter uma visão central. É preciso ver o que está acontecendo realmente no meio. O que está acontecendo na sua família, o que está acontecendo na sua empresa, o que está acontecendo no seu bairro, o que está acontecendo na sua igreja. É preciso se envolver, é preciso entender o que está acontecendo. E você só vai entender o que está acontecendo se você estiver no meio. O Senhor, depois ele pega o profeta Ezequiel. Ele já tendo a visão do interior. Veja que Deus começa a trabalhar de dentro para fora, não é isso? Espírito, alma e corpo. Ele começa assim também no meio de um vale, mas depois ele pega Ezequiel e diz: e fez-me andar ao redor deles. Agora que Ezequiel tem uma visão do interior do vale, ele sabe o problema que está lá no meio do vale, Ezequiel começa a olhar ao redor, ele começa a ter uma visão panorâmica. Deus quer que você tenha uma visão panorâmica do seu problema, porque quando você olha o problema de fora, quando você tem uma visão estratégica, você vê o todo. Você agora sabe como está o problema lá dentro, mas você precisa ver de fora, você precisa ver o todo como está acontecendo. Deus leva o profeta e faz
ele andar ao redor do vale de ossos secos, dos ossos sequíssimos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, após Ezequiel ser levado, após a mão do Senhor estar sobre ele, após ele ser levado no meio do vale dos ossos secos, andar ao redor do vale dos ossos secos, o Senhor então vai provocá-lo, vai fazer uma pergunta para ele. E ele pergunta: poderão reviver esses ossos? Ezequiel, ainda temeroso, ele com receio de responder: sim, Senhor. Não, Senhor. Ele então diz: tu o sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então após Deus olhar para o coração de Ezequiel, entender que ele estava sendo obediente, que ele estava observando, que ele estava andando ali no meio, ao redor agora, ele disse então: Ezequiel, profetiza sobre os ossos. Profetizar o quê? Ele poderia perguntar, ou talvez tenha pensado: ouve a palavra do Senhor. Querido, todos esses passos nós já demos. Muitos desses passos nós já demos. Nós já vimos os problemas. A mão do Senhor já veio sobre nós. Nós já vimos os problemas que estão acontecendo no profundo. Nós sabemos, temos uma panorâmica de tudo que está acontecendo. O Senhor agora tem mandado para todos nós: profetiza sobre o vale, profetiza sobre o Espírito. E você conhece essa história, você sabe que isso aí está se relacionando ao reino de Judá, ao povo de Israel que estavam dispersos. E a Bíblia então fala de uma maneira extraordinária que os ossos começaram a procurar os seus ossos, que eles se ajuntaram. E depois ossos se juntou com ossos, você se tornou um esqueleto. Depois os nervos foram preenchendo tudo isso, depois a carne, e depois o Senhor soprou a vida. Mas tudo isso só aconteceu depois desse processo que Deus fez, veio sobre o profeta, com as mãos dele. Ele andou no meio do vale, ele passeou ao redor do vale, ele teve consciência do problema, ele profetizou, ouve a palavra do Senhor. E hoje o Senhor está dizendo para você: profetiza. Você tem as redes sociais para profetizar. Mas as igrejas ainda estão abrindo aos pouquinhos, mas você tem as redes sociais para profetizar. Você tem um telefone para ligar para o seu amigo, para a sua amiga. Profetiza sobre o Espírito e eles vão viver, eles vão ganhar vida, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Aleluia. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Profetiza. Como ouvirão se não há quem pregue? Oh, aleluia! Isaías recebeu um chamado extraordinário e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está contando com você. Deus está contando comigo. Profetiza sobre os vales de ossos secos. Deus deu uma visão extraordinária a Ezequiel. Eu tenho certeza também que Deus tem dado uma visão extraordinária a você. Então vamos lá? Vamos profetizar. Ouve a palavra do Senhor. E a salvação vai chegar a essa pessoa. A salvação vai chegar a esta casa, a esta família. Vidas serão transformadas porque um profeta, você profeta, falou a palavra de Deus
e essa palavra transformou. A palavra que diz em Hebreus 4:12, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão das juntas e medulas, até a divisão do espírito e da alma, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Filho do homem, profetiza sobre o vale dos ossos secos, que Deus já te deu uma visão de dentro e de fora. As mãos dele estão sobre você, agora só falta profetizar.